turma boa! Está começando mais um Rolim Talks, o seu podcast onde a gente fala sobre vendas, sobre gestão, sobre negociação, sobre liderança, sobre marketing, tudo para edificar e engrandecer cada vez mais as suas carreiras. Dicas, insights aqui através dos nossos especialistas para que amanhã tu possa colocar dentro do teu escopo e já ter novas lições para fazer com que a tua carreira esteja cada vez melhor. Como eu disse no episódio anterior, nesse mês a gente passou de 10 mil visualizações no YouTube, mais de 300 mil visualizações lá no Instagram, porém mais de 90% das pessoas que passam aqui pelo YouTube não são inscritas no canal, por isso que eu peço que antes da gente começar, tu pare agora, clica no botão inscrever-se aqui embaixo, porque toda sexta-feira, às 19 horas, tem o Rolim Talks de novo para vocês, com novos especialistas para trazer essas dicas e esses insights que eu falo sempre. Lá no Instagram, @lucasmrolim, você vai poder ter acesso aos cortes, né, a tudo aquilo que os nossos especialistas falam aqui em pequenas pílulas de conhecimento para que vocês possam crescer e edificar sempre. Sem mais delongas, deixa eu apresentar os nossos convidados de hoje, que são especialistas em inteligência artificial, mas são caras que com certeza vão trazer muito e agregar muito aqui no Rolim Talks, porque é a primeira vez que a gente vai falar de maneira mais profunda sobre este tema, mas antes da gente chegar lá, a gente vai falar sobre a Dobra antes, depois a Dobra Labs, tá? Mas deixa eu apresentá-los, o Guto e o Dudu, que são dois fenômenos que vão vir, com certeza, engrandecer cada vez mais a carreira de todos vocês. Gurizada, sejam muito bem-vindos ao Rolim Talks. Bom, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Acho que vai ser bem legal a gente poder falar um pouquinho mais sobre um assunto que está tão em alta no momento, né? Então, sou o Dudu, prazer aí, vamos lá. Prazer, sou o Guto, primo do Dudu, cofundador da Dobra e do Dobra Labs também, junto com ele, com o Gui. E é muito massa estar aqui nesse novo momento da Dobra, né? Podendo contar um pouco mais dessa história, se aprofundar um pouco mais nisso. Que bom, gurizada, né? Novamente, super agradeço a presença de vocês, tenho certeza que vai ser um baita papo. Então, vocês dois são cofundadores da Dobra, que é uma empresa que hoje já sofreu uma mutação para a Dobra Labs. Mas como é que tudo começou na Dobra, Dudu? Como é que foi? Boa, perfeito. A Dobra começou em 2016. Na verdade, começou o jeito de pensar a Dobra começou lá em 2013. A gente começou a estudar algumas coisas sobre o futuro, enfim, formas diferentes de fazer as coisas. E a gente foi meio que lapidando a ideia até que em 2016 a gente começou de fato a operação. E a Dobra, para quem não conhece, era uma empresa que fazia carteiras com material muito parecido com papel. Então, a gente trouxe essa ideia que já existia fora do Brasil, tinha algumas empresas dos Estados Unidos vendendo já super bem esse produto, a gente trouxe para cá com fabricação nacional, e a gente começou a implementar algumas ideias mais diferentes assim, de gestão, de atendimento, de experiência do cliente, que acabaram chamando bastante atenção, além, claro, do próprio material, né, que era bem curioso, assim, uma carteira ser feita de papel. Então, desde 2016, a gente entrou nessa jornada aí de fazer a Dobra, a gente ficou 8, 9 anos... com a Dobra como ela era antes de virar a Dobra Labs, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais depois. Tranquilo. E me diz uma coisa, Guto, em relação à Dobra em si. Eu conheci a carteira da Dobra agora há pouco. Né? Vocês mostraram para mim ali, achei genial, fantástico. Como o Dudu trouxe, nos Estados Unidos já tinha essa tecnologia de fazer algo de forma diferente. Como é que foi a descoberta desse nicho de mercado? Assim, por quê? Então, além de toda essa questão que o Dudu trouxe ali, desse trabalho de construção de marca, de um produto diferente que a Dobra teve, acho que primeiro, né, como surgiu a ideia da carteira foi muito simples, assim, em algum momento, nesse trabalho de faculdade de 2013, foi visto que existia essa carteira nos Estados Unidos e a gente trouxe para cá, na época o Gui, no projeto de faculdade dele, fez alguns testes ali, deu tudo errado e 3 anos depois a gente conseguiu imprimir em qualquer estampa e começou a vender as carteiras nesse material. Mas a gente sempre gosta de dizer que a gente inovou muito mais na filosofia da Dobra, no modo de fazer negócio, fazer as coisas na contramão e de ter a Dobra como um grande laboratório para testar qualquer parada ali dentro. Então, gestão, atendimento, construção de marca, tudo a gente fazia interno e tinha muito essa filosofia de teste, de fazer umas maluquices ali dentro, tendo o produto como essa ferramenta para concretizar essas maluquices, sabe? Meio que um grande resumo, assim, era o espírito da Dobra, né? Transformar os sonhos em realidade. Né? Transformar a imaginação em realidade. Né? De fazer isso de forma bem diferente. E aí veio a pandemia, né? que muitos especialistas que conversaram aqui com a gente sempre citam que a pandemia é um marco. Né? Justamente porque precisou-se, na verdade,
entender o negócio como um todo e, a partir daí, revitalizar o que tinha que revitalizar, repensar o que tinha que repensar e trazer um novo rumo para as empresas. E com vocês foi da mesma forma? Foi assim que a Dobra deixou de ser Dobra para ser Dobra Labs? Ali acho que foi a primeira faísca, assim, com certeza. Porque eu lembro direitinho ali, na primeira semana que deu o lockdown, todo mundo em casa, a gente pensou, ninguém vai querer comprar itens de desejo, que é o que a gente vende. A galera tá preocupada se vai sobreviver, se vai ter papel higiênico em casa. E aí a gente tinha muito conteúdo de entretenimento no nosso canal no YouTube, que fazia parte do nosso branding. E a gente tinha também um curso, que já estava gravado e estava vendo ali bem quietinho. E a gente transformou o site da Dobra num grande espaço de entretenimento. A gente chamou de Dobraflix na época. Então tinha todos esses conteúdos engraçados ali. Tinha conteúdos de parceiro que quiseram se plugar e colocar o seu conteúdo gratuito. E a gente liberou esse curso Hackeando a Dobra de graça ali. Então, como eu comentei antes, né, que a gente fazia tudo interno, as pessoas começaram a ter interesse sobre isso, a gente transformou num curso. E esse curso ficou liberado. Teve mais de 30 mil alunos, 1 milhão de acessos. E ali foi uma faísca de talvez a área da educação seja um caminho para a Dobra. A gente começou a criar bastante em cima disso, em 2020 e 2021. Derivado disso, nasceu Cultura Dobra. E aí, a partir disso, a gente fez várias lives no YouTube durante 38 semanas, se aprofundando, sim, lives de 3, 4 horas, indo no detalhe da coisa. 38 semanas seguidas. Deu 60 horas de conteúdo. A gente estruturou isso em trilhas de conhecimento e lançou para o mercado. É uma constância muito grande, né? 38 semanas, cara, é bastante coisa. É bastante coisa. Tem um sócio meu no escritório, o Isaac, que ele conta a história da caneta. Que eu não vou lembrar agora de cabeça, mas foi uma empresa nos Estados Unidos que ofereceu $100 mil para diversas pessoas que mexessem a caneta de um lado para o outro em cima de uma mesa, todos os dias por 1 ano na mesma hora. $100 mil. Era só chegar na hora certa, vai ali, bota a caneta pra cá. No outro dia chega ali, pega a caneta, bota pra cá. No outro dia chega, bota a caneta pra cá. Ninguém ganhou $100 mil. Ninguém. Porque a constância, tu fazer isso por 365 dias na mesma hora, é um problema. Justamente porque as pessoas não têm o hábito de manter a constância. Então, como é difícil, né, quando vocês trazem aqui, por todas essas semanas consecutivas, trazer conteúdos e conteúdos que tinham que ser novos, né? Não, novos e muito práticos, né? A gente preparava a aula dias antes e era... Cara, era muito difícil. Até, talvez a constância foi um dos motivos que a gente chegou um momento que a gente falou, a gente já criou muito aqui, tá na hora de estruturar essa parada. Uhum. E aí estruturamos em trilhas, né? Até porque pra chegar no YouTube ao vivo ali e segurar 2, 3 horas de aula... É complexo. Tu tem alguns dias de preparação antes, né? Criando material e tudo mais, então acabava ficando bem pesado, assim. E logo, claro, durante um bom tempo foi muito bom, assim, porque a gente conseguiu, enfim, criar muita audiência, né? O Cultura Dobra cresceu bastante naquela época, principalmente com os alunos do curso e tudo. Mas mesmo assim foi uma coisa que começou a pesar demais pra gente. A gente ainda era muito envolvido na operação da Dobra em si, então acabou ficando meio sustentável, mas... A gente ficou bem feliz, assim, que a gente conseguiu segurar essas 38 semanas seguidas. E essas assim. ideias todas de marketing que vocês tinham na cabeça, no dia que saiu, qual é a mente brilhante que sai? Porque, assim, né, vocês falaram aqui sobre o Cultura Dobra, que é um nome excelente, né, sobre o Dobraflix em relação aos cursos, a toda a experiência que se tinha em relação ao YouTube. Boa pergunta. Cara, eu acho que não tem uma resposta muito certa, assim, mas a gente entende que a criatividade, ela nada mais é do que a ligação de várias paradinhas, vários repertórios que tu tem salvos na tua memória ali. E a gente, desde 2013, começou a estudar, como eu comentei antes, futuro do trabalho, revoluções pós-digitais, comunicação contemporânea, um monte de coisa mais nova, assim, olhar o que a galera tava fazendo fora. E a gente foi meio que incubando isso, assim. E quando a gente criou a Dobra, a gente trabalhava em outras coisas e tal, mas na Dobra a gente tinha aquela meio que uma liberdade, assim, pra, cara, se der errado, se a gente fizer alguma coisa Tá tudo certo. Tá tudo certo. E isso é muito importante na criatividade, né? Que às vezes a gente fica meio preso com medo do risco ali, do medo do que pode acontecer. E como a gente tava com aquela... Como o Guto fala muito, essa espécie de laboratório, que era realmente poder testar o que a gente quisesse. A gente tinha muita liberdade, fazia muita cagada, deu muito problema também. Mas a maioria das coisas foram muito legais e deram certo, assim, né? Tanto que a Dobra foi mencionada pela Sheryl Sandberg lá, que era a vice-presidente do Facebook na época, por algumas coisas que a gente fazia. Saiu no Instagram como case de sucesso, um monte de coisa legal assim aconteceu. Não por causa do produto, porque já era bem diferentão, né? Mas já existia em outros lugares. Sim, mas um marketing orgânico muito bem feito. Um marketing orgânico bem diferentão. Porque assim. essas coisas que tu fala em relação a palavras, né, que a gente tem na memória e etc., eles estão totalmente linkados à experiência do cliente, né? Isso era uma das coisas mais fortes da Dobra, assim.
A gente tinha a jornada muito mapeada, assim, no detalhe, para pensar em cantar em todas as etapas, não só quando o produto chegasse, né? E acho que a questão da criatividade, tudo isso que o Dudu trouxe, eu ia falar também sobre o repertório, tem uma palavra para mim que fez muita diferença na dobra, que é a ousadia. Essa liberdade de criar sempre nos deu muita ousadia, de fazer as coisas ao contrário e bancar isso. E todo mundo que passou pela dobra, não só a galera que trabalhou no marketing, tinha essa ousadia na cultura da dobra. Então isso nos ajudava muito a criar umas paradas muito doidas e não ficar preso no produto, sabe? Então, óbvio que era muito legal ter um produto, mas na nossa visão ele era o que concretizava essas ideias malucas. A gente tinha todo esse penso por trás e ele nos ajudava a concretizar isso. Sensacional. Além das carteiras, que outros produtos? Shoulder bag, lancheira, capa de notebook, porta-passaporte. Acho que o tênis, né, Teve o tênis mais curioso também. de todos, que era um tênis com material de papel, entre aspas. Todos com esse material de papel, que na verdade não é papel, não rasga, pode molhar, e tudo, depois da primeira carteira, 100% criado também em casa. Molde em casa, produto todo ali, costura com costureiros locais, as embalagens desenhadas em casa. Então, tudo mantendo essa mentalidade de fazedor, assim. Que bacana. E aí, quero fazer uma pergunta para vocês, fiquem super à vontade para responder se quiserem, né? Há 2 semanas atrás, eu conversei aqui com o Thales Varela, que é o diretor comercial da Academia Rafael Toro, né? Que é a academia, uma das 3 principais empresas de certificação para CEA, CFP, né? Essas certificações do ramo do mercado de bancos, enfim, né? Mercado bancário, mercado financeiro no geral. E eles tiveram um projeto que foi 8 milhões de reais em 7 dias, né, onde eles fizeram o levantamento através da venda de curso. E quando vocês estavam encerrando a dobra, certamente vocês comunicaram ao público, né, em relação a isso. E aí gerou ali uma sensação de escassez para quem está do outro lado, que assim, se eu não comprar agora, nunca mais eu vou poder ter uma carteira da dobra, um tênis da dobra e etc. Como é que foi essa ideia desse fechamento? Eu entendo, o Guto já trouxe aqui, né, daquele produto do curso que estava um pouco esquecido, vocês viram que se tornou o produto mais atrativo da carteira, né? Não bem da carteira, mas tornou o produto mais atrativo, então mudou um pouco a diretriz da empresa, que vai cair na Dobra Labs, que a gente vai falar agora. Mas como esse último posicionamento, gerar essa escassez, gerar esse valor nos últimos produtos da Dobra, né? Quanto vocês faturaram em relação a isso, se vocês quiserem falar, claro, né? E o que vocês sentiram do público nessa, entre aspas, despedida? Bom, para responder rapidinho, assim, eu preciso voltar muito rápido na parte do Cultura Dobra, que naturalmente foi se tornando Dobra Labs, porque a galera começou lá em 2021, 2022, depois dessas lives todas, a demandar serviço de forma orgânica. Mentoria, automação, criação de site, etc. E a gente oferecia e tinha o Dobra Labs muito quietinho ali, sem divulgar nada. Continuando em paralelo ao trabalho com a Dobra. A gente perdeu a conta oficial do Instagram de 200 mil seguidores, a gente teve vários desafios de produção. A gente fez um rebranding que foi muito legal, de 23 para 24. Não, 23 para 24. E, enfim, construção de marca muito massa, mas vários desafios de produção e de não ter a conta de volta. E a gente olhou para o Dobra Labs e falou, talvez seja a hora de encerrar o ciclo Dobra Produtos e focar no Dobra Labs. E aí a gente comunicou isso de uma forma muito transparente no início de dezembro do ano passado, tanto por e-mail quanto em rede social. O comunicado tá lá ainda em @querodobra.cc. E a gente deixou mais 15 dias o site aberto depois desse comunicado. E foi muito legal que a gente teve, justamente por esse motivo, tipo, é a última chance de eu conseguir a carteira. A gente teve um resultado de Black Friday ali em 15 dias. A gente vendeu, olha, acho que quase 2 meses de venda em 15 dias. Tanto que a gente achou que ia encerrar a dobra no final de dezembro, lançando o comunicado no início, vendendo até a metade. E a gente conseguiu encerrar de fato só no final de fevereiro, para seguir com 100% para poder entregar tudo aquilo que tinha visto ser vendido. Como a produção era sob demanda, né? A gente ficou com a produção completamente atolada, porque a gente tinha, mesmo tendo muita capacidade, a gente teve que espaçar para conseguir produzir tudo. E eu acho que o mais legal de tudo, assim, é que a Dobra sempre teve uma base muito sólida de sistema por trás, CRM e tudo mais. Então a gente tinha uma comunidade muito forte, os clientes amavam muito a marca, principalmente no início, depois no final a gente conseguiu resgatar isso.
Mas, sei lá, a gente tinha 300 mil clientes na base, mais ou menos, e aquela galera que tava ali, tinha muita gente que tinha recomprado já 10 vezes, 15, 20 vezes, assim, tipo, a recompra era muito grande. Sim, fazendo uma experiência de cliente perfeita, assim. Exatamente. E aí, quando a gente fez esse comunicado, foi meio que ao natural, assim. Ninguém duvidou, sabe? A galera realmente acreditou e se sentiu meio que assim, bem o que tu falou, assim, cara, é minha última chance, vou ter que dar uma estocada aqui, comprar um pouco a mais, porque eu sei que eu não vou conseguir comprar de novo, né? Então, deu esse boom, foi bem legal, assim, acho que foi uma coisa que deu bem certo, assim, apesar de ser um fechamento de empresa, né? Que Sim. Muitas vezes a galera vê com maus olhos, assim. Sim. É uma questão de estratégia de mercado, né? Analisando o mercado naquele momento, o ideal seria fazer isso. A gente olhou, talvez tem um gigante adormecido aqui que a gente não tá colocando atenção. E do outro lado tem um negócio que foi muito legal, foi muito foda por muito tempo, construiu uma comunidade incrível, nos deu uma credibilidade muito grande, mas que hoje, se a gente olhar pra ele tá nos exigindo um esforço muito grande pra um retorno não tão grande, e do outro lado aqui tem um que, se a gente colocar esforço, nos dê um retorno muito Vai legal. estourar. Então a gente decidiu fazer essa virada de chave. E uma coisa que é legal é que quando a gente dava palestras e eventos sobre a dobra, lá, sei lá, 5, 6 anos atrás, sempre nos perguntavam como vocês imaginam a dobra daqui a 5, 10 anos? Aquela pergunta clássica. E a nossa resposta sempre era algo tipo, não sei. Talvez a gente nem esteja vendendo produto, mas a gente vai estar com o espírito da dobra ainda, que é essa coisa fazedora, fazer as coisas ao contrário, ter ousadia e tá com essa mente de laboratório, né? Que é como a gente tá posicionando o Dobra Labs. Um laboratório de design, inovação e tecnologia. E entrando já 100% nessa parte de inovação e tecnologia, como é que surgiu a história, Dudu, da inteligência artificial em si? Porque é o assunto que está mais efervescente no momento. Né? Muito se fala em relação à inteligência artificial, né? Para que as pessoas possam cada vez mais fazer uso dela como uma ferramenta de auxílio e não de dependência. Eu acho que aí é que mora o grande segredo. E como fazer isso? E por que vocês decidiram entrar nesse ramo de cabeça? Perfeito. A gente sempre ficou bem atento assim, aos movimentos do mercado de tecnologia. Tanto na época, antes ainda com a dobra aberta, a gente estava estudando muito automação com ferramentas sem código, então sempre precisava programar, que basicamente é automatizar processos de várias áreas da empresa com ferramentas que são basicamente bloquinhos, que tu vai arrastando e soltando numa paradinha assim. E com essas ferramentas de automação, tu consegue basicamente automatizar o que tu quiser dentro da empresa. Conectar com planilha, conectar com, enfim, envio de mensagem no WhatsApp e qualquer coisa do tipo. E quando a gente estava estudando isso, desde lá de 2022, 2023, quando começou a surgir o grande boom ali do primeiro lançamento do ChatGPT, e meio que todo mundo começou a falar muito disso, né? Tanto que hoje, talvez, IA, inteligência artificial, seja um dos assuntos mais falados em qualquer evento de tecnologia que tu vá, assim, a galera tá muito querendo saber mais sobre isso. A gente começou a estudar muito a fundo aquilo, desde o comecinho, assim, e começou a testar coisas pra gente, pra clientes. E aí foi quando a gente entendeu, assim, que apesar de ter, no mundo da tecnologia, ter muitos hypes, assim, muitas fases em que a galera acha que são tecnologias que estão transformando tudo, e muitas vezes não são, né? Como aconteceu com o metaverso lá do Facebook, do Mark Zuckerberg, que acabou meio que flopando por um tempo. A IA, a gente percebeu que era uma tecnologia que estava chegando, assim, que realmente ia disruptar muitos mercados, assim, ia transformar muitos mercados, jeito como as pessoas fazem as coisas, operações inteiras. Então, a gente começou a estudar muito a fundo isso, assim, e um dos pilares, como o Guto comentou, do Dobra Labs é justamente esse, é pegar e tentar trazer todo esse hype de inteligência artificial, que para muita gente é muito distante ainda, não sabe muito bem como começar a aplicar, e a gente conseguia adaptar e colocar isso na rua de forma bem prática em negócios, em sistemas e tudo mais. Então, talvez muita gente conheça a inteligência artificial só pelo ChatGPT lá, né? A interface de chat onde tu entra, faz uma pergunta ou troca uma ideia com ele te ajuda com algumas coisas, mas isso é só a pontinha do iceberg, assim, tem muita coisa rolando por trás, desde agentes de IA, que são basicamente sistemas que fazem as coisas de forma autônoma pela empresa e substituem, inclusive, áreas ou ajudam áreas a ser mais eficientes, enfim. A gente tem um mundo de coisas aí que acabam entrando. Em relação a áreas, o Flávio Augusto estava falando sobre isso esses dias, né, em relação ao setor de pós-venda lá da WiseUp, né, onde ele tinha 200 pessoas e até o início de 2026 vai ter 40 pessoas. Né? E aí, claro, todas essas pessoas serão realocadas, ele mesmo disse. Né? E na esperança que deem certo em outros setores da empresa, se não der, não tem o que fazer. Né? Mas de como os setores podem ser modernizados através desses agentes de IA que tu acaba de comentar, né? Exatamente. A gente está vendo, esse exemplo que tu deu é um exemplo bem clássico, assim, é um dos que a gente mais vê hoje em dia, que é como o agente de IA entende a linguagem humana, né? Que o ChatGPT entende, e um agente de IA nada mais é
do que uma ferramenta com um chat GPT por trás, pode ser qualquer modelo de outras empresas, enfim. Mas nada mais é do que uma ferramenta com um modelo de IA por trás, ele entende linguagem humana. Então, quando ele entende linguagem humana, a gente pode criar uma automação lá que toda vez que chegar uma mensagem no WhatsApp, por exemplo, de suporte, ao invés de cair para o humano responder, vai para esse agente, ele processa, responde, porque ele tem conhecimento de todos os documentos da empresa. Ele consegue eliminar, talvez, um problema. Exatamente. Se ele consegue solucionar sozinho esse problema antes. Isso, consegue interagir, não que nem aqueles chatbots antigos que a gente via, que era, tu mandava uma coisa, aí tu tinha que digitar 1, 2 ou 3, e ficava aquele fluxo meio engessado, ficava meio puto porque não funcionava. Com a IA, a experiência de um robô de atendimento, ela muda completamente, porque ele entende tudo que tu fala e ele te responde naturalmente. Tu pode mudar de assunto, ele vai entender. E esse agente de IA, ele tem memória, ele sabe quais foram as últimas mensagens que foram trocadas contigo ali. Ele tem acesso ao banco de dados da empresa, então ele pode ler as planilhas da empresa, ele pode ler os documentos da empresa, ele pode ser treinado com instruções específicas para aquele cargo ali que ele está ocupando. Para aquela determinada demanda. Aquela demanda, e ele fica super esperto e consegue ajudar muita coisa. E aí o que as empresas vão precisar, tanto os gestores quanto o time, é esse letramento, né? De como, não necessariamente de como criar, mas de como manter esse agente, de como corrigir o prompt dele, né? De como ter esse penso no dia a dia do que pode ser automatizado e ser colocado aí. Né? E, inclusive, na semana passada, vocês estiveram ministrando um curso dentro do Share, né? Exatamente. O diretor IA. Diretor IA, exatamente. Né? E aí é justamente com base nessas situações. Exatamente. O curso foi bem focado, assim, em diretoria, C-levels, enfim, pessoas que estão já vendo muito essa demanda, essa efervescência do assunto de IA aí no mercado, em eventos e tudo mais, mas muitas vezes tem dúvidas de como aplicar isso na prática nos seus próprios negócios, né? E o curso foi justamente isso, assim, fazer essa galera entender, primeiro, todos os conceitos, tudo que a gente está enxergando que vai acontecer daqui para frente, em meses, anos, enfim, mas também entender, beleza, o que eu posso fazer hoje para começar a colocar isso no meu negócio, testar daqui a pouco com um agente de atendimento, testar com, sei lá, um agente jurídico, testar com muita coisa, assim, né, para aos pouquinhos colocar a IA no dia a dia, porque a gente tá vendo que é um caminho meio que sem volta, assim, né. Tem aquela frase clássica do Sam Altman, que é um dos fundadores, o fundador da OpenAI, criador do ChatGPT, que ele fala que muito em breve a gente vai ver empresas de 10 pessoas só, 10 funcionários, valendo $1 bilhão, né, virarem unicórnios. E no grupinho deles interno de WhatsApp, lá, dos CEOs de tech, da galera do Vale do Silício, enfim, lá, eles estão falando que provavelmente vai ser no próximo ano, a gente já vai ver empresas com uma pessoa só, 100 funcionários, valendo $1 bi também, por essa capacidade que a IA nos dá de automatizar áreas inteiras. Que loucura, assim. É uma doideira. De uma pessoa só, é difícil de acreditar, né? É muita doideira. E no curso a gente brinca até que não é perguntando pro ChatGPT qual é a minha bênção que isso vai acontecer, né? Porque... Qual é a minha bênção do dia? Exato. Que é um hype legal, vamos deixar claro, tá tudo certo. Isso, não, mas não tem a ver com carreira, né? Tá. Não, e assim, tipo, a gente falou um pouco antes aqui, né, que ChatGPT, Gemini é básico já, né? É meio que o beabá da IA. Só que tem um estudo do Google que diz que as pessoas usam em média 9 palavras para pedir um prompt numa LLM. Cara, isso é basicamente eu chegar e te falar assim, faz um post no Instagram pra mim. Tipo, o que tu vai criar com esse prompt? Nada, né? Vai precisar de contexto. Sim, vai ser extremamente genérico. Exato. E não vai... Então, a gente fala muito também sobre, beleza, ChatGPT, Gemini, LLM é tudo básico, é o beabá da IA, mas a gente precisa usar isso aqui da forma correta. Claro, né? com certeza. Saber como dar contexto, saber como ter ele a nosso favor, para daí a gente conseguir avançar para a parte mais complexa. Que assim como na vida, né, mais vale tu saber fazer as perguntas certas do que obter as respostas ali. Então, tu saber direcionar o ChatGPT, eu acho que é o grande segredo, né? Ou o Gemini, enfim, seja qual for a inteligência que vocês estejam utilizando. Mas, claro, o ChatGPT é o mais comum, né? Onde todo mundo mais fala sobre ChatGPT, inclusive organicamente. A gente aqui está falando de forma orgânica em relação a isso. O Brasil é o top 3 no mundo, né, em uso do ChatGPT e primeiro da América Latina. E o ChatGPT virou meio que um termo para chamar as Sim, a inteligência artificial hoje em dia é o ChatGPT, né? Exatamente, tá falando com o Gemini, mas tá chamando de ChatGPT, né? Que é meio que a palavra já. Me diz uma coisa, Guto. Tu falou agora, isso que esse momento de descontração, né, que não é pedindo a bênção do dia que a pessoa vai aprender a utilizar a ferramenta. Como seria isso? Qual é a dica que tu dá para quem está nos assistindo através do YouTube, para quem está nos ouvindo através do Spotify? Vou reforçar, inscreva-se no canal, escreve aqui embaixo.
Clica aqui no inscrever-se, porque toda sexta, 19 horas, tem especialistas novos aqui para debater com a gente. Mas e aí, Guto, como é que é o beabá para aquele cara que está nos assistindo agora, que está em casa, ou que está ouvindo no carro e ainda está um pouco avesso à tecnologia? Perfeito. Bom, como é que... Eu auxiliei meu pai esses dias, e ele me disse assim, qual é o chat GPT? Me printa aí que eu quero enxergar como é que é a foto do aplicativo, para ele baixar o aplicativo certo. Então, para essas pessoas que ainda estão um pouco avessas, o que tu diria para elas em relação à inteligência artificial? Como utilizar? Bom, o que a gente tem dito muito nos cursos, mentorias, workshops é, a situação tá posta, tá acontecendo essa revolução, é muito questão de como tu vai se adaptar e como tu vai aceitar ela, né? Na nossa visão, é muito questão de enxergar a inteligência artificial, e agora falando especificamente sobre o ChatGPT, que é o que a gente está falando aqui, como colega de trabalho, e não como uma simples ferramenta de pergunta e resposta, que eu vou ali jogar uma pergunta simples e aceitar a primeira resposta, que é como a gente trata ele de modo geral. Inclusive, nos estimula a fazer isso, que quando a gente entra ali, pergunte alguma coisa. Mas a gente fala muito que não é sobre pergunta e resposta. É muito sobre tu conseguir enxergar ele como alguém que está sentado ali do teu lado, trabalhando junto contigo. Porque no nosso dia a dia, numa empresa, quando não tinha inteligência artificial, ou enfim, ainda hoje, quando algum colega nosso nos dá um resultado que a gente não gosta, não concorda, a gente sempre traz o nosso ali, né? Traz o nosso penso, traz o nosso crítico, traz a nossa visão, o nosso repertório. Então, a gente entende que para começar a usar da forma correta, o beabá, é tu conseguir fazer isso também com a IA, né? Tu conseguir colocar o teu repertório ali, o teu penso criativo, o teu senso crítico. E aí, como tu faz isso? Ao invés de tu só chegar ali e pedir um post de Instagram sem muito contexto, tu fala pra IA quem tu quer que ela seja naquele momento. Agora tu é um estrategista digital e vai me ajudar a criar posts para Instagram. Trabalho na área tal, tal e tal e gostaria que você agisse dessa forma. Me inspiro nesse modelo aqui, gostaria que você me retornasse em tópicos. Vou anexar aqui alguns posts que eu já fiz ou posts de referência e também o meu site para você ler e se inspirar. Tudo isso no mesmo prompt. Faz um promptzão completo lá para tu conversar com a IA e aí tu começar a ter resultados que de fato vão te ajudar. E não aceita sempre a primeira resposta, né? Porque a IA tem até a tendência aquela de concordar com tudo que tu vai mandar. Então, tu pode até orientar, seja crítico. Se você não entendeu, me devolva com mais perguntas que você precisa para entender, para conseguir me responder da melhor forma. Então, esse é um exemplo bem prático e simples, que a gente tem falado bastante, mas que a gente vê que quando a gente fala isso, as pessoas ficam, nunca tinha parado para pensar. E isso é um pouco assustador, porque quem não tá pensando... Eu vou usar a palavra conselheiro aqui, mas talvez não seja essa. Você certamente pode me ajudar mais. Porque quanto mais tu conversa com a IA, mais ela te conhece. E aí mais fácil vai ficando ela produzir materiais que tenham de fato relação com aquilo que tu realmente almeja. Pela memória que ela tem, Exato, se torna um assistente pessoal. E aí, assim... se a gente tem contextos sempre muito repetidos, a gente pode criar um agente. Depois que a gente cria um agente, a gente pode integrar isso em alguma outra coisa. Integrando isso em alguma outra coisa, a gente pode integrar vários outros agentes. Aí a gente começa a ir para a parte mais complexa, sabe? Mas primeiro a gente tem que dominar esse básico. E como eu comentei, é um pouco assustador de ver de que quando a gente fala sobre esse básico, muita gente fala, eu nunca ouvi falar sobre isso. Talvez às vezes a gente fica muito lá na frente falando sobre as previsões, sobre o que vai acontecer, mas a gente está falando um pouco sobre execução. Como a gente no dia a dia pode executar de uma forma mais inteligente, né? Para tu sair de uma simples interação de pergunta e resposta com o chat e chegar nesse nível de vários agentes trabalhando de forma autônoma, uma empresa de uma pessoa que vale $1 milhão, tem um grande caminho aí, né? Tem muita coisa que tu tem que talvez aprender ou treinar para tu chegar lá. Então, acho que a gente perguntou ali pro teu pai lá começar a usar. Cara, o ChatGPT tem substituído muito o Google da vida, que muita gente usa para pesquisar qualquer coisa, porque ele traz respostas já mais prontas, né? Em vez de tu ficar procurando desde que eu conheci o ChatGPT, eu nunca mais usei o Google, sinceramente. É uma revolução que tá acontecendo também, né? Muito site perdendo o tráfego porque a galera não vai mais precisar no Google, vai direto no ChatGPT, direto no Gemini, em outro. E vocês não acham que essa questão específica, assim, isso que a gente está falando do Google agora, né? Porque antes tu fazia a pergunta para o Google de uma maneira generalista e ele não te trazia conceitos, né? Ele te trazia o geral sobre o que a internet fala sobre aquele determinado assunto. Já o ChatGPT, ele te traz conceitos sobre as coisas.
Aí ele te explica em relação a isso. Então, a própria celeridade, né, que as pessoas têm e obter a resposta mais rápido faz com que utilize o chat GPT. Só que aí, ou o Gemini, enfim, né, qualquer uma das IAs, só que isso incide 100% na questão dos transtornos de ansiedade. Se a gente for analisar um contexto macro em relação a isso, é necessário ter atenção em relação a esse ponto, né? Mas, Dudu, vou repetir a pergunta que eu fiz pro Guto, vou repetir para ti. O que a gente faz com o camarada que está aprendendo agora? O que vocês têm a dizer para essa turma? Boa, eu acho que a primeira coisa, assim, para um cara que tá... Desculpa te interromper. Um cara que está nos assistindo e ele trabalha na parte de comunicação. Comunicação, vendas, marketing, liderança de pessoas. Ele trabalha nessa área e ele, cara, a partir de agora eu vou usar IA. O que tu indica para ele? Por onde começar? Perfeito. Acho que dentro desses contextos todos. Perfeito. Acho que o primeiro passo é lidar com o ChatGPT, ou com qualquer modelo de linguagem como o ChatGPT, como o Guto falou, como uma colega de trabalho. É ter ele aberto o tempo todo no computador e usar ele para muita coisa. Muita gente usa ele para criar texto ou criar post, enfim, mas ele faz muito além disso, né? Então ele pode ser desde um parceiro que tu troca ideia o tempo todo ali, tu imputa ele, tu manda para ele ali coisas sobre o teu negócio, sobre o que tu faz, e aos pouquinhos ele vai aprendendo sobre o teu negócio, e quanto mais tu conversa com ele, como tu comentou, mais ele aprende. Então, acho que o primeiro passo é esse, assim, é começar a usar no dia a dia, de fato, nem que seja usando errado mesmo. A segunda coisa, uma das coisas mais importantes para a gente ter bons resultados com o ChatGPT, ainda antes de falar de agentes e tudo mais, são os prompts, né? O prompt nada mais é do que o que tu manda, qual o comando que tu manda ali para ele. Então, tu vai mandar uma mensagem para ele, vai pedir, como tu deu exemplo, me cria um post no Instagram. O cara da comunicação poderia ser, me ajude a pensar numa sequência de e-mail marketing para eu mandar aqui pra galera, ou poderia ser, me ajude a fazer roteiros de podcast aqui pro meu programa, ou qualquer coisa do tipo. O prompt, como esses exemplos que eu dei, quanto mais contextualizado ele for, melhor. Por quê? Porque a LLM, apesar dela parecer ser inteligente, ela não é. O que seria a LLM? A LLM é o modelo, um grande modelo de linguagem. O que é o ChatGPT, que é uma LLM, né? Basicamente, ele foi treinado com volumes de dados enormes, que são posts de blogs na internet, artigos científicos, enfim, todos esses dados que a gente tem disponível na internet, no Google, por exemplo, foi usado para treinar um modelo de linguagem, que é o ChatGPT. E, basicamente, aqui para não ficar muito técnico, o que esses modelos eles fazem, né? Quando tu manda uma frase para ele, ele tenta, com base em toda aquela bagagem de dados que ele tem, ele tenta autocompletar as próximas palavras. Mais ou menos parecido quando tu tá digitando alguma coisa no celular e ele vai te sugerir a próxima palavra, assim, sabe? No teclado. Sim. De forma bem tosca, assim, é mais ou menos isso que ele faz. Só que ele faz isso com cálculos matemáticos, aprendizado de máquina, enfim, um tecniquez aí que eu acho que não vale a pena a gente entrar aqui mais a fundo. Então, se tu manda um prompt de 9 palavras, manda uma mensagem pro ChatGPT de 9 palavras, a chance dele te responder uma porcaria é muito grande, porque ele vai autocompletar uma sequência de 9 palavras. Claro que ele vai pegar um pouco ali do contexto, da memória das outras conversas, mas se tu mandar um prompt pequeno para ele, a chance de ser um resultado ruim é muito grande. E aí muita gente para de usar, ou pensa, isso aqui não é para mim, não funciona para o meu negócio. Só que, na verdade, se tu tivesse mandado um prompt bem feito... Não tá sabendo fazer o comando. Exatamente. Se tivesse mandado um comando bem feitinho, dá resultados bem impressionantes, assim. Acho que então... Que nem eu comentei. Primeiro, começa a usar todo dia, começa a brincar com ele, testar para várias coisas. Segundo, começa a tentar escrever prompts melhores. E aí, Tem algumas ferramentas que ajudam, né? Tem um gerador de prompt online, se tu botar no Google gerador de prompt, vai aparecer várias opções ali que tu explica para ele o que tu quer pedir pro ChatGPT, pro Gemini, pro que for, e ele te dá um prompt já mais estruturado, caso tu não quiser parar para escrever um prompt ou quiser treinar, ele já te direciona para um prompt que provavelmente vai te dar um resultado muito melhor. Exatamente. Eu não sabia disso. Exatamente. Eu não sabia que existia isso. Se tu mandar pra ele assim, eu quero que o ChatGPT crie um post no Instagram pra mim. Ele vai dizer, tá, mas peraí, um post sobre o quê? Qual que é a tua empresa? Que eu não sei o quê. Vai fazer um monte de pergunta, às vezes ele já cria sozinho, mas a maioria das vezes ele faz um monte de pergunta. E aí ele vai te devolver um prompt bem grandão, completo, com todo esse contexto, pra daí tu mandar no ChatGPT. E aí, cara, só de fazer isso, o resultado já é, assim, bizarramente melhor. É assustador. E pouca gente faz, sabe? E tem algum site que vocês lembram de cabeça que faz isso? Prompt Cowboy é um deles. Prompt Cowboy. São pagos, são gratuitos? Gratuito. A gente tem o nosso gerador de prompt também, que a gente pode liberar o link e botar depois na descrição, se quiser. Por favor, vai ser ótimo. Que é o criador de prompt da Abra Labs.
Mas, cara, isso daí já muda, assim, da água pro vinho os resultados. Sem E dúvida. é um bom começo para depois tu começar a experimentar coisas novas, como Porque assim, essa dica de vocês já valeu aqui os nossos 45 minutos. Porque o que acontece? Eu, sinceramente, sou um cara que gosto de estudar sobre o tema, não profundamente, com certeza, mas para estar sempre atualizado para poder utilizar. E não sabia que tinha essa questão dos prompts. De alguém que vai treinar um prompt para ti perfeito para poder extrair o melhor da inteligência artificial para aquilo que tu almejas, seja o sentido que for. Então, claro, vamos colocar o link da Dobra Labs aqui para o pessoal assistir e utilizar bastante em relação a isso, porque vai fazer toda a diferença em relação ao produto final. Até o Rafa Martins fala muito sobre isso, acho que é uma das palestras dele que ele compartilhou no Instagram esses tempos, a primeira página era: faça um post viral para o Instagram em busca de novos seguidores. Era alguma coisa muito generalista nesse sentido, assim, que é o que as pessoas habitualmente mais fazem. Mas não é sobre isso. A gente jamais, quer dizer, jamais não, tem gente que faz, mas dificilmente a gente chegaria para uma pessoa, do nosso lado e daria esse prompt aí, esse comando, digamos assim. Colega de trabalho, né? Colega de trabalho. Tu não pode chegar no marketing do teu lugar e dizer assim, olha só, faça um post. Então também é importante tu dizer pro ChatGPT ou pro que for que tu estiver usando, quem ele é naquele momento, como tu quer que ele age, de que forma tu quer que ele te responda. Muito bacana essa parte, muito bacana. E aí lá na Dobra Labs, que é a empresa de vocês atualmente, vocês trabalham com os agentes de IA. Exatamente, a gente desenvolve tanto agentes de IA customizados para empresas, então o cara está com uma demanda, quer automatizar alguma área, quer, enfim, deixar algum processo mais eficiente, a gente ajuda nisso, na construção desse agente. A gente tem esse lado mais de educação, que é ensinando as pessoas, elas mesmas a fazerem seus próprios agentes e enfim, aprenderem um pouco mais sobre IA. E a gente tem também alguns produtos próprios, assim, que a gente ou fez para algum cliente que deu tão certo e depois a gente transformou num produto para vender para outras pessoas ou algo do tipo. Um deles, por exemplo, é o próprio Palestrinha, O Palestrinha acho que é um exemplo legal de agente de IA, para talvez tangibilizar um pouco mais, assim, para quem está nos escutando. Que o Palestrinha, o que ele faz? Ele foi feito para eventos, inclusive o primeiro teste foi num evento do Share, lá do Rafa Martins, em que basicamente a gente fica gravando o áudio do que o palestrante está falando e a gente vai enviando para esse agente para ele aprender o conteúdo da palestra do cara. E aí o que a gente tem depois, no site do Palestrinha, é um chat, como se fosse um chat GPT ali para tu conversar com os conteúdos da palestra. Eu perdi a parte que ele falou sobre tal coisa, pode me lembrar aqui, ele vai te responder. Ou, tu pode cruzar qual foram os insights que foram parecidos entre a palestra 1 e a palestra 10, por exemplo. Ele vai cruzar informações entre palestras. E ele vai fazer resumos para a galera meio que automático. Então esse é um produto que nasceu assim em 3, 4 dias, em parceria com a galera do Share, e que é um exemplo do que é um agente de IA, que basicamente a gente treinou o ChatGPT ali, ao invés de com conteúdo solto da internet, como é o ChatGPT genérico, digamos assim, a gente treinou com os conteúdos daquele evento. Então, aconteceu já no Share, aconteceu no South Summit, em vários eventos, a gente coloca pra galera poder, em vez de precisar ficar anotando ali, pode depois conversar com o palestrinha e ele vai responder ali. E essa rapidez na execução ali, que o Dudu comentou que isso foi criado em 3 dias, mais ou menos, também está nos levando para um caminho de soluções em IA de forma rápida. Então, tem acontecido muito da galera chegar na gente com alguma dor de mercado, de situação do dia a dia, que a gente vê isso dá para ser resolvido e dá para ser criado de uma forma rápida e tem muito valor para essa empresa. Então, a gente tem atuado bastante dessa forma também. Que bacana. Esse negócio do palestrinha é genial, né? É genial. Cara, é muito massa porque, o resultado. Imagina, quando tu vai em eventos de grande proporção, o Gramado Summit, por exemplo, tu não consegue assistir todas as palestras, até porque às vezes tem 5, 6 palcos, é simultâneo, né? E até não consegue fazer esse cruzamento. Tem o Cloud, por exemplo, que é físico ali para tu mesmo gravar, e o palestrinho em si, tira do participante essa responsabilidade de lembrar de gravar, né? Então, o próprio evento ali, através da mesa de som, de alguma forma uma transmissão do YouTube, de alguma forma que tenha um áudio disponível, consegue disponibilizar isso para o palestrante de forma que seja ali um presente para ele depois do evento, né? Sabe que no Gramado Summit, eu estive lá esse ano e tinha uma IA da Prefeitura de Gravataí. Eu não vou lembrar o nome agora, é uma pena, né? Mas era uma IA da Prefeitura de Gravataí, onde tu explicava quem tu era e o que tu faz. E ele te dizia, na Gramado Summit,
quais palestras seriam as palestras mais interessantes para tu assistir. Eu achei fantástico. A gente está desenvolvendo Fantástico, assim. algo nesse sentido para a Semana Caldeira agora. Bem Achei nessa pegada. muito legal mesmo, porque às vezes tu não tem total conhecimento de todos os profissionais que estão lá naquele evento, quando é um evento muito grande. Então, imagina, o Gramado Summit, salvo engano, foram mais de 300 palestrantes. Então, assim, tem muita gente ali que encaixaria muito naquilo que eu gosto de assistir. Mas aí, quando tu passa esse comando, claro que existe também uma questão do próprio evento, de subir a carteira de convidados correta, de trazer resumos sobre os convidados. Certamente tem toda uma complexidade aí por trás de bastidor. Mas como facilita a experiência do cliente? Não, total. Ao invés do usuário ficar ali horas navegando na agenda, olhando o palestrante, talvez tendo que pesquisar sobre o cara, Exatamente. O cara manda um comando ali para tinha que pesquisar. O evento se torna mais fluida, né? Com certeza. E é bom para todo mundo, né? É bom para ele que assiste, pro evento que vai ter ele novamente no ano seguinte, né? É bom pro palestrante que vai falar para um novo público, né? Que é um público totalmente atrelado a ele. São coisas extremamente interessantes. Torna mais assertiva também a experiência do cara. E me diz uma coisa, gurizada. Qualquer setor da empresa pode ser implementado o serviço de IA? Cara, eu diria que sim. Hoje a gente vê muito mais adoção no marketing, comunicação e atendimento, que são os mais óbvios, mas se a gente buscar rapidinho exemplos, a gente consegue achar exemplos para qualquer área da empresa, assim. Então, desde a galera de RH automatizando recrutamento, seleção, a filtragem dos candidatos e todo esse tipo de coisa, até o jurídico automatizando busca de processo, ou, enfim, ajudando a escrever coisas melhores ali, a rascunhar processo, por exemplo, até o financeiro usando IAs que analisam quantidades absurdas de dados de planilhas, por exemplo, que seria muito difícil fazer de forma humana ou com um Excel da vida. Levaria meses. Levaria meses, e aí ela consegue fazer muito rápido. Então, eu diria que quase todas as áreas da empresa hoje já podem ser impactadas com IA, ganho de eficiência, ganho de margem, enfim, muita coisa, assim, acho que já é bem realidade, né? Claro que daqui a 1, 2 anos a gente vai ver muito mais coisa, vai ser meio que um novo padrão. Assim como a galera aprendia a digitar para poder escrever no computador, a galera vai meio que se obrigar a aprender a IA, porque vai realmente transformar muitos mercados, assim. Mas hoje já tem muita coisa legal que está surgindo e que não são tão assustadoras assim. Tem gente que consegue fazer por conta, com ferramentas que tu mesmo entra no Google lá e consegue usar, criar agentes, criar... Tu mesmo criar o teu próprio agente de IA? Exatamente. E como é que seria isso, assim? Tem algumas ferramentas, por exemplo, como a Relevance, que é uma das ferramentas de criação de agente, que tu vai lá, tu cria o agente, tu coloca os materiais que tu quer que ele tenha treinamento, então PDFs, documentos do Word, planilhas, enfim. Tu escolhe qual modelo tu quer usar, ChatGPT, Gemini, enfim, para fazer aquela parte de inteligência. E tu coloca um prompt, de novo prompt aí, né? Uma instrução de como ele deve se comportar. E tudo isso numa interfacezinha super simples, que tu mesmo vai clicando e colocando, como se fosse um chat GPT mesmo. E com poucos cliques tu tem um agente pronto ali funcionando, que tu pode depois usar no dia a dia para tua empresa, né? Além de... mais simples ainda. Mais simples ainda se tu tem a assinatura do ChatGPT, tu pode criar um agente customizado ali dentro mesmo, que nem tem os agentes próprios do ChatGPT, quando tu vai lá em cima, à esquerda, assim, tem os agentes prontos, tu pode criar ali, tem um mais ali, tu cria o teu. E aí no campo instruções, tu coloca esse prompt super completo, assim, que tu pode ficar à base de tentativa e erro à medida que tá usando a gente depois, sempre melhorando ele, dizendo o que ele sempre tem que fazer, o que ele nunca pode fazer, e ter um agente ali dentro do ChatGPT que vai facilitar teu dia a dia. Então, se toda vez eu vou conversar com ele sobre criação de conteúdo para a mesma empresa, por exemplo, não tem porque cada vez eu começar uma conversa nova ou ir naquela conversa que eu iniciei. Eu posso criar um agente estruturado para isso com instruções muito claras. E aí eu uso um gerador de prompt, uso uma outra IA para me ajudar a criar esse prompt para esse agente especificamente. Excelente, excelente. Excelente, gurizada. Eu acho que vocês estão trazendo aqui um material muito enriquecedor, de fato, para quem está nos assistindo, para que as pessoas possam já fazer as implementações em relação às suas carreiras. Porque isso faz total diferença. Já fui avisado pelo nosso estúdio aqui que a gente já passou a linha dos 40 minutos, que a gente tem um gatilho aqui para informar sempre em questão dos 40 minutos e a gente vai se direcionando para o final do nosso papo. Mas eu quero saber de vocês individualmente, por que vocês decidiram seguir por essa linha das IAs?
né? E onde vocês acham que a IA pode chegar? Vou começar pelo Dudu, depois vamos para o Guto. Né? O porquê, claro, uma questão de mercado, né? Mas onde tu acha que isso pode chegar e onde a Dobra Labs pode chegar atrelada à IA? Boa, eu acho que o principal motivo para a gente ter escolhido esse caminho de IA, muito além do ganho de eficiência e tudo mais, que é uma das coisas que as empresas mais buscam, eu acho que é justamente por essa melhoria na experiência do cliente no final das contas, assim, né? Então, a gente está saindo muito daquela coisa de interfaces de aplicativos, que tu tem que mexer, clicar no botão e tudo mais, indo para uma interação muito mais conversacional, né? Conversando com a gente, conversando no WhatsApp. A gente vai ver muito, inclusive, muitos aplicativos migrando para o WhatsApp. Dentro do WhatsApp tu vai fazer as tuas coisas, como já tem banco no WhatsApp, enfim, por exemplo. Então a gente gosta muito dessa coisa de simplificar a experiência do cliente e a gente poder dar essas pitadinhas que a gente já dava na Dobra também nesses projetos de mais ousados e tudo mais. Então acho que é por aí. E onde a IA vai chegar, isso acho que é uma pergunta bem complexa. E eu posso dar uma resposta muito positiva, mas muito negativa, né? A IA pode causar um gap muito louco, assim, muito grande em empregos. Então, que antes, com a tecnologia, enfim, a gente estava vendo muito vários tipos de empregos já começarem a ficar defasados. Mais Agora, com a IA, obsoletos. acho que vai ficar ainda mais. Esse gap vai aumentar muito mais. Pessoas de cargos de conhecimento, desenvolvedores de software, por exemplo, que é o cara que programa ali um aplicativo. Há meio ano atrás, a gente achava que iam ser os últimos a ter os seus empregos ameaçados, e agora com o IA, tu consegue tu mesmo ir lá, numa inteligência artificial, criar um site. Então, tem esse lado negativo, que talvez vai dizimar alguns empregos, ou meio que mexer na organização da sociedade, assim. Mas a parte boa também é que a gente vai conseguir automatizar muita coisa que hoje a gente gasta muito tempo e talvez a gente consiga recuperar um pouco do nosso tempo de volta para fazer as coisas que a gente gosta ou enfim, se preocupar com outras coisas. Parece que a gente combinou a resposta, porque eu tava pensando exatamente algo nessa linha, assim. Tanto no porquê a Dobra e por esse lado, o que me motiva muito é essa possibilidade de colocar ideias malucas de pé em outras empresas através do uso de IA. Então, sim, vai ter projetos que vão ser coisas bem de automação e de IA, mas nos abre possibilidade de pensar em algumas maluquices juntos para outras empresas. Acho que isso é, pessoalmente, assim, o que mais me motiva, porque eu tenho essa veia criativa e de conseguir colocar ousadia em algumas coisas que às vezes são bastante quadradas. Sobre a questão da IA, é muito difícil responder, porque depende muito de quem está ditando as regras do jogo, e eu, pelo menos, não confio muito em quem tá ditando as regras do jogo, então pode sim ter esse lado um pouco assustador, e que daí talvez não, com certeza vão ser precisas políticas públicas para isso, para essa massa de empregos assim que vai ser perdida. Mas olhando pelo lado mais positivo, e que é o nosso objetivo, trazendo isso de olhar ela como colega de trabalho, porque eu acho que também ficar negacionista em relação a isso te leva para esse lugar do lado negativo da IA, e de entender que é uma situação posta e que depende de como a gente vai se adaptar a ela e como a gente vai usar ela. Então, sim, existe o problema, isso acho que tem que ser resolvido de forma tanto da gente como cidadão, mas como Estado. Mas, do outro lado, a gente entender ela como colega de trabalho e nos dar tempo pra gente fazer o que realmente importa pro ser humano, que é ter tempo para os nossos amigos, ter tempo para dar risada, para falar besteira, para fazer coisas que a IA não faz, assim. Então, o meu lado mais utópico de para onde ela pode nos levar, eu espero que seja para esse lado, e a gente vai tentar, via Dobra Labs, fazer com que seja dessa forma. Até tem um prompt famoso nos últimos tempos aí, né, de alguém que perguntou para a IA, se ela fosse um ser humano, o que ela faria, né? Daí ela disse, gostaria de dar um abraço, gostaria de ir num parque, gostaria de ver o sol nascer, sabe? Que são atividades que hoje em dia nós, seres humanos, às vezes a gente trata até com a superficialidade, né? Assim, pô, todos os dias o sol vai se pôr no Guaíba. Então se eu quiser correr hoje, eu vou correr. Então as respostas dela foram respostas 100% humanas. Assim, quando foi, eu achei muito bacana, porque a resposta não foi assim, eu gostaria de ir num shopping, eu gostaria de fazer compras, não, né? Eu gostaria de provar, não, foi de fato, assim, atividades que são 100% humanas, né? Que são totalmente atreladas à natureza e ao bem-estar. Aqui, no fim das contas, tudo que é demais é prejudicial, inegavelmente, inclusive a inteligência artificial. A gente tem uma frase que a gente está usando bastante, que é IA não é um novo QR Code.
Não é porque é o hype que ela tem muitas possibilidades que ela tem que estar em tudo, que a gente tem que usar para tudo só porque agora eu preciso de IA. Então, também vamos segurar um pouco o pagode. Às vezes, uma simples automação ou uma simples conversa entre pessoas pode resolver aquele problema ali. Não é porque tá todo mundo falando de IA que a gente tem que colocar IA em tudo, sabe? Muito bacana. Dudu, recado final para quem está nos assistindo através do YouTube, quem está nos ouvindo através do Spotify. E muito obrigado pela participação, meu velho. Eu que agradeço o convite. Acho que o meu recado final é, galera, a IA tá aí, tá acontecendo, vai acontecer muita coisa ainda, então tentem entender um pouco mais, tentem participar disso, porque certamente vai ser um caminho mais tranquilo aí para os próximos meses, anos que vem pela frente. E se precisarem de ajuda para se adaptar a ela, tamo aí. Com certeza, né, Guto? É isso que eu ia te pedir, o teu recado final. Meu recado final é exatamente isso, assim. A situação tá posta, vai muito de como a gente vai, como eu falei antes, né? Muito de como a gente vai aceitar e se adaptar a isso. Precisando de ajuda, a gente tá aí. E também agradecer o Rolling Talks aí por nos dar esse espaço agora nesse novo momento de Dobra Labs. É muito gratificante pra gente, com meio ano de Dobra Labs, tá tendo um espaço assim pra trocar essa ideia e conversar sobre isso. Então, obrigado. Com certeza. O Instagram de vocês e o da Dobra Labs, pro pessoal seguir. @Guto Macena, Instagram pessoal, e Dobra Labs, @Dobra Labs. E o meu, @Eduardo Selig. Show de bola. Muito obrigado pela participação, gurizada. Valeu, obrigado. Então, gente, a gente está encerrando mais um Rolling Talks, mais um EP massa, onde a gente aprendeu muito aqui com o Dudu e com o Guto sobre inteligência artificial, que é um assunto que está totalmente em voga, né? Que com certeza, com as dicas que eles deram aqui, vocês vão conseguir edificar a carreira de vocês cada vez mais, vão conseguir elaborar melhores prompts para perguntar para a inteligência artificial e, além disso, vão ter melhores respostas, o que vai levar vocês sempre a um patamar para frente. É um passo de cada vez, aquilo que a gente sempre fala aqui no Rolling Talks, com todos os especialistas que sentam aqui nessa cadeira, que falam nesse microfone, o segredo sempre está na constância. Então a gente vai aprendendo cada vez mais, vai estando cada vez mais capacitado e vai fazendo com que esse grande ecossistema de profissionais que passa aqui seja cada vez mais presente na vida de vocês e que vocês lembrem sempre que dividir educação, dividir ensinamento nunca é demais. Até semana que vem, um forte abraço, turma boa!